Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O primeiro ponto do livro Sulco de São José Maria aponta diretamente ao tema que nós vamos meditar hoje, que é a vocação, a chamada de Deus tem a ver comigo. E diz assim, este ponto número 1 de Sulco: são muitos os cristãos persuadidos de que a redenção se realizará em todos os ambientes do mundo e de que deve haver almas, não sabe quais, que com Cristo contribuam para realizá-la. Mas eles a veem a um prazo de séculos, de muitos séculos. Seria uma eternidade se se levasse a cabo ao passo da sua entrega. Assim pensavas tu, até que vieram acordar-te. Que nós costumamos ver a vida dos santos, das pessoas que dedicaram a sua vida a Deus, à redenção, como algo longínquo, né? Como algo que admiramos, um patamar diferente do nosso. Assim como quando nós, pela televisão, assistimos a uma premiação da Olimpíada, por exemplo, ou a um prêmio Nobel, que nós vemos, admiramos, que coisa boa, mas isso não é para mim. Nunca vou ganhar uma medalha olímpica e nunca vou receber o prêmio Nobel, né? E não é assim. E nós devemos partir assim, de duas ideias para ver que tudo isso, a redenção, tem a ver conosco. Primeira ideia: todos nós, pelo fato de sermos batizados, ou seja, por sermos cristãos, estamos chamados, e vocação é isso, vocare, chamar, do latim, estamos chamados por Deus, pelo nosso batismo, a participar como protagonistas nessa grande tarefa de mudar o mundo, que é a redenção, e de seguir essas palavras de Cristo: ide e pregai o Evangelho a todas as criaturas. Tem a ver conosco. Pensemos um pouco o que teria acontecido nos primeiros séculos, né, do cristianismo, se aqueles primeiros cristãos pensassem um pouquinho como nós. Ou seja, tem aí os apóstolos, aqueles primeiros discípulos, tem São Paulo, tem aqueles outros que seguiram de perto, não? Os apóstolos, e eles vão levar em sério a sua vocação. Mas eu tenho coisas a cuidar na minha vida. O que teria acontecido se os primeiros cristãos tivessem ficado em casa? O cristianismo não teria convertido o Império Romano, como eles fizeram, e depois não teriam levado a mensagem de Cristo à Europa, e depois aqui à América e à Ásia, etc. E nós não estaríamos aqui, nem seríamos batizados. Há umas palavras, pensando ainda nesses primeiros cristãos como um exemplo para nós, há umas palavras de um escritor, não é santo porque, enfim, no fim da vida não morreu santo, mas um grande escritor cristão, Tertuliano, do século II, ou terceiro, lembro, onde ele escrevia assim:
Nós, cristãos, somos de ontem e já enchemos tudo o que é vosso, refere-se aos pagãos. As cidades, as ilhas, os acampamentos militares, o palácio imperial, o senado, o fórum, só vos deixamos os vossos templos vazios. Isso que fizeram os primeiros cristãos. Se espalharam por tudo, todas as estruturas da sociedade do Império Romano. Segunda ideia. Nosso Senhor diz: ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho a toda criatura. O que é essa toda criatura? É todo mundo. Então, essa é toda criatura, ou melhor, as pessoas que estão à nossa volta, que estão junto com você, que estudam com você, que trabalham com você, que você encontra, né? Porque são vizinhos, são parentes, esses que formam o círculo, né? O círculo de cada um, essas são toda criatura, formam parte desse toda criatura. Aqueles que, enfim, que coincidem, que estão no lazer, no esporte, estão no clube, encontram na academia, onde for. Esses formam parte dessa toda criatura que devemos falar. Isso quer dizer, se todas as criaturas todas estão por aí espalhadas, significa que os que vão pregar estão também aí. Estão aí. Estão em todos os lugares. Estão como estes primeiros cristãos. Estão na academia, na universidade, estão no campo de trabalho, nos diferentes campos de trabalho. São médicos, advogados, engenheiros, professores, mecânicos, barbeiros, de tudo. Esses são os cristãos, que por serem batizados têm uma luz para pregar cada um à sua volta. Nós ouvimos e temos que ouvir como ouviram aqueles primeiros, aqueles apóstolos, né? Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Como aqueles, igual. São José Maria dizia que, comentando uma frase do Evangelho, em que Nosso Senhor diz: onde estão os corpos, ali se congregarão as águias, os abutres, né? Que ele dizia que aí onde há pessoas, lá devemos estar nós, né? Os cristãos, para iluminar esses ambientes. Onde estão as pessoas? Onde que eu devo levar a mensagem? Onde estão as pessoas? Com isso, o que fica claro é uma coisa, que o batismo, né, não é simplesmente, aliás, não é em absoluto, simplesmente um ato social, como é muitas vezes, né? Que a grande briga do batismo, quem vai ser o grande problema dos pais, quem vai ser o padrinho ou a madrinha, se vai ser da tua família, se vai ser da minha família, não, porque temos que convidar. Esse é o grande problema. O batismo é algo muitíssimo maior, né? O batismo é o que nos dá uma alta dignidade, uma responsabilidade, uma missão. Pelo batismo, nós estamos capacitados, para levar o Evangelho a todas as pessoas. Temos uma missão, essa missão de Cristo: ide pelo mundo inteiro e levai o Evangelho. E ainda continua essa pergunta, que é a pergunta da meditação de hoje, mas eu, e contemplamos os santos. Às vezes pensamos que os santos já são pessoas que nasceram com estrela. Nossa, né? Nasceram eram diferentes. E já desde crianças eram diferentes. E não é assim. Pedro nunca teria sonhado em ser apóstolo, seguir Cristo, nem muito menos. E os outros apóstolos também. E eles foram chamados. Houve uma mudança. Imagina São Paulo, que era um perseguidor dos cristãos. Que ia até o fim, perseguia os cristãos, os levava a cárcel, os aprisionava. E acabou sendo um apóstolo, né? E todos os santos, Santo Ignácio de Loyola, ele era um militar que foi ferido
E olha, era tão vaidoso que ele foi ferido na perna e operaram na perna, século XVI, imagina, e ele ficou mancando. E ele se negou a ficar assim e pediu para quebrar de novo os ossos e para que os juntassem e não mancar, por pura vaidade. Santo Inácio de Loyola. E assim, Francisco Xavier, que foi o outro santo que Santo Inácio de Loyola converteu na Universidade de Paris, era um nobre. O que ele queria ser um grande professor, um acadêmico, e acabou acompanhando São Inácio de Loyola e fazendo todo aquele trabalho, toda a China, o Japão. E assim, São Francisco de Borja, outro daquela época, era um nobre da rainha Isabel, da Espanha, né? E ele se converteu de repente. Ele estava apaixonado, era casado, mas servia aquela Isabela católica, não era Isabela católica, era outra Isabela, né? Pouco depois, mas que era famosa pela sua beleza na Espanha, e morreu. Já contei isso aqui alguma vez. E quando ele teve o encargo de acompanhar o cadáver, né? Até onde ia ser enterrado, a cidade de Sevilha. Mas antes de ser colocado lá no mausoléu, tiveram que abrir o caixão e teve que testificar que era o cadáver da reina. E quando abriram aquele cadáver, e apareceu um cadáver todo já corrompido, né? E fedorento. Ele que tinha admirado a beleza daquela mulher, pronunciou a famosa frase: nunca mais servir a um senhor que possa morrer. E depois virou São Francisco de Borja. Enfim, Edith Stein, agora vem a cabeça, Edith Stein era o que era? Uma judia, que era pagã. Era judia, mas não praticava nada. Entrou pelos caminhos da filosofia, né? E quem sabe, era ser nem religiosa e muito menos católica. E acabou, como sabemos, católica, freira de clausura e mártir. Então, quem são os santos? Os santos são pessoas, somos nós. Somos nós. Somos nós. Veja o que diz um documento escrito, uma carta, chama-se uma carta a Diogneto, que foi escrita no ano 120, e diz, que fala dos cristãos, e diz: assim como a alma está no corpo, assim os cristãos estão no mundo. A alma está espalhada por todas as partes do corpo, os cristãos por todas as partes do mundo. A alma habita no corpo, mas não procede do corpo. Os cristãos habitam no mundo, mas não pertencem ao mundo. A alma está contida no corpo, mas é ela que sustenta o corpo. Os cristãos estão no mundo como numa prisão, mas são eles que sustentam o mundo. A alma imortal habita em uma tenda mortal, que é o corpo. Os cristãos também habitam como estrangeiros em moradas que se corrompem, esperando a incorruptibilidade nos céus. Esta é a posição que Deus lhes determinou. Olha que coisa bonita, né? Nos diz o que nós somos. Como a alma é para o corpo, que o nosso corpo, nós vivemos por causa da alma, o princípio vital, o que nos faz pensar, o que nos faz querer, o que nos faz amar, né? Nós, cristãos, somos a alma do mundo, o que damos essa vida ao mundo, sentido ao mundo, o que sabemos explicar o porquê das coisas. Temos que ser essa alma, lá onde você está, na faculdade, no seu trabalho, quando está na sua família, com a sua família, com as suas amigas, quando está divertindo-se, passando a alma. É bonito tudo isto que diz aqui, que vivemos no mundo, mas não somos, que olhamos para a eternidade. Somos como a alma. Nosso Senhor dizia que somos como a luz.
a luz que ilumina, um candeeiro que ilumina a toda a casa, que somos como sal, que dá gosto aos alimentos. Isso é um cristão. Bom, então, nós também. E aí, depois de deixar esta primeira parte, né, de qual é a missão que temos nós, pelo fato de sermos batizados, que somos chamados, é uma vocação, como que dois assuntos a tratar. Tudo isso é muito bom, mas eu não sou digno, eu não mereço, eu não estou à altura. Tem que sempre a maneira de, como se diz, tirar o ombro das coisas, né? Não, mas é muito para mim. E a resposta para isso é muito simples. A resposta está no número 913 de Caminho, que diz: não duvides, a tua vocação é a maior graça que o Senhor te pode conceder. Agradece-lhe. Ou seja, que o fato de eu ser cristão, não é, eu não tenho isso por méritos. Agora que se fala tanto da meritocracia, que merece, não é por méritos, não é por aptidões, tem jeito, né? Não é por conhecimento, não. Simplesmente que Deus passa ao nosso lado e diz: você. E chamar-nos ao batismo, veja que é uma graça imensa, porque é como colocar-nos na autopista, né, que nos conduz ao céu. Enquanto todas as pessoas que estão à nossa volta estão perdidas, estão como barata tonta, né? Não sabem para onde ir, onde que está o certo, o errado, não sabem. São Francisco Xavier, que falávamos agora, escrevia, quando estava lá na China, né? Escrevia a Santo Inácio de Loyola cartas, e uma delas diz: como seriam bons cristãos estes daqui se houvesse quem os evangelizasse. E diz: porque são pessoas muito boas, mas que não sabem distinguir a mão direita da mão esquerda, como para dizer que não sabem o que é certo e o que é errado. Olha, não é verdade que nós temos à nossa volta, né? Hoje em dia, você começa a ler as notícias que aparecem e diz: mas isto, nossa, mas que barbaridade, não tenho nem ideia do que é o certo, o que é o errado, se elogia o que está errado, se menospreza o que é certo. Pessoas não sabem, ainda que pensem que sabem, qual é a mão direita e qual é a mão esquerda. Então, é uma graça, não é um mérito meu. E Deus passou e disse: olha, eu quero saber de você, e de você, e de você. Olha os passarinhos aqui. Mas, perdi, não é mérito. Deus passa ao nosso lado e nos chama. E também São Paulo já esclareceu isto aos primeiros cristãos, quando escreve, famosa essa passagem na primeira carta aos Coríntios, quando diz: o que é ignorante segundo o mundo, Deus escolheu para confundir os sábios. O que é fraco segundo o mundo, Deus escolheu para confundir os fortes. O que é vil e desprezível no mundo, Deus o escolheu para destruir as que são. Assim, nenhuma criatura se vangloriará diante de Deus. É por graça que estáis com Cristo. E olha, algumas vezes quando me perguntam, uma pessoa que além da vocação de cristão, recebeu outra vocação. Vocação, quando a gente se vê dentro da obra, por exemplo, a gente vê: bom, por que eu? Por que Deus me escolheu a mim? Eu sempre digo: olha, porque Deus escolhe aos piores. E isso faz sentido. É como dizer, nós estamos muito perto, como vocês estão, muito perto de Deus, porque nós precisamos rédea curta. Deus nos tem que ter bem com rédea curta, porque senão nós perdemos.
tem outros por aí que às vezes são melhores do que nós, né? E são melhores do que nós e estamos mais soltos. Nós precisamos a nossa confissão frequente, nós precisamos da nossa direção espiritual, nós precisamos a nossa oração, nós precisamos a meditação, nós precisamos o círculo, nós precisamos. É isso. Pois é, por isso. Né? Porque nós estamos aqui porque merecemos, mas por uma graça de Deus, e que é uma graça muito grande, né? Que temos que agradecer. Até porque, quando Deus nos escolhe, Deus não pede. Nossa, Deus vai pedir a minha vida. Deus não nos pede. Deus nos capacita para uma missão. Deus nos dá forças. Deus nos escolhe e nos dá. Sabe como esses presentes para o Dia das Mães, né? Que o pai fala para o filho menor: olha, o que vai dar para a sua mãe? Não, eu vou comprar isso aqui. O pai dá o dinheiro para que ele compre o presente, né? Deus faz isso conosco também. Deus nos escolhe, Deus nos chama e nos dá a capacidade, a graça para realizar essa missão. Portanto, é um grande presente que nós recebemos. Um grande presente. O padre, o prelado, Dom Fernando, dizia assim: quando Deus pede algo, está na verdade nos oferecendo um dom. Não somos nós que lhe fazemos um favor por estar aqui, por rezar, por ir na missa, por confessar. Não. É Deus que ilumina a nossa vida, enchendo-a de sentido. Assim como diz, quando se fala da oração, e o catecismo diz que da oração, eu vou fazer oração, eu vou falar com Deus. Não. A oração é um chamado de Deus. Deus que me chama para conversar com Ele. Já pensou? Que honra é essa? Então, cada vez que eu vou fazer oração, Deus que me chama a fazer oração com Ele. Por isso, olha, se alguma coisa vale a pena na vida, de fato, é dedicar a vida a Deus. Eu pensava, há pessoas, enfim, loucas, né? Às vezes por um time de futebol, por uma banda de música, né? por uma ideologia política, um partido político, por qualquer coisa. E vivem, e você vê aquele do torcedor fanático do futebol, que tem um chaveiro com não sei qual time, a camiseta com o time, coloca lá no perfil dele, no Facebook, no Instagram, lá com o negócio do time, que vive falando do time, como do time, ou da política, ou da banda, e tudo isso são coisas boas, opináveis, muito boas, mas são coisas que passam, né? Agora, será que nós temos nas mãos algo muito maior do que isso? Amar a Deus, dar a conhecer Deus aos outros, essa felicidade que nós sentimos, né? quando ajudamos aos outros. Já experimentou, de repente você levou uma amiga à sua confissão, isso é uma alegria, porque vemos a alegria da pessoa, isso não se paga com nada, e nós nos dedicamos a um empreendimento, a um ideal, a uma tarefa que não é para esta vida, é para outra. E mais ainda, que vocês, sobretudo, vocês têm a vantagem de que todas as coisas humanas, o time de futebol, ou do que for, ou de vôlei, ou qualquer esporte, ou qualquer coisa de cultura, de cinema, uma literatura, um esporte, qualquer coisa pode ser utilizado para levar as pessoas a Deus. Tudo. A profissão, a família, a amizade, né? Uma festa que você vai com as amigas e tem que ir pensando: será que eu vou conhecer alguém que está precisando de mim? Você está na festa, se diverte como todo mundo, mas está com outra luz. Isso é ser chamado, né? Isso é ter um foco na vida. Nós vivemos assim. Nós queremos viver assim. Na verdade, queremos viver assim. Bom, uma outra desculpa, que mas eu
eu não sou perfeito. Eu não sou perfeito. Mas santo não é uma pessoa perfeita. Eu lembro de um livro, agora lembro, que tinha esse título, Os Defeitos dos Santos. Eu lembro um livro que li aqui, mas desde que quando eu cheguei aqui, eu guardei durante anos. Esta semana eu precisei para esta meditação, não achei. Mas de um autor, de um sacerdote que já faleceu, João Moana. Ele tinha um livro, chama-se, se eu me engano, Amor e Responsabilidade. E os primeiros capítulos falavam dos defeitos dos santos. Conta que não sei se foi no Vaticano, onde pegaram cartas escritas por santos e deram a um grafólogo, uma pessoa que estuda, descobre a personalidade, traços da personalidade com a escrita. Em sentido de quem que eram as cartas. E ele fez o seu estudo, escreveu os resultados, e depois, juntando os resultados com o autor da carta, pois era isso que Santo Ignácio de Loyola, isso que eu falei, era vaidoso, o outro santo era egocêntrico, egoísta, o outro era, né? Os defeitos dos santos. Bom, então, qual é a diferença entre os santos e nós? É simples. Os santos, como nós, tinham e têm defeitos, mas eles não querem tê-los. O santo é a pessoa que não se conforma com o que é, mas que quer melhorar. E todos nós queremos melhorar, não nos conformamos, porque percebemos que temos preguiça, que temos vaidade, orgulho, egoísmo, e não queremos. Isso é um santo. Isso é um santo. Dizia assim São José Maria: quantos santos há sobre a terra? Nenhum. Todos somos capazes das maiores barbaridades. A santidade está na luta, em saber que há defeitos e tratar de evitá-los. Morreremos assim, estando a caminho de ser santos. Senão, quem nos aguentaria? Não poderíamos ser santos, seríamos uns soberbos. Eu sou santo, eu sou perfeito, pronto, já pecou. A santidade está em ter defeitos e lutar contra eles, mas morreremos com defeitos. Então isso que dá, né? A santidade. Olha, os santos eram impacientes, melancólicos, egoístas, vaidosos, ambiciosos, mas lutavam para não ser. Contam, para ele, São Francisco de Sales, que é um grande santo, mas que é um santo conhecido pela sua doçura, a sua mansidão, e que depois era um bispo de Genebra, e que depois descobriram no escritório dele que a mesa que tinha aqui por baixo estava toda, tinha umas riscas, né? Eram as que ele fazia com as unhas, quando ficava para segurar, para não deixar que o mau gênio que lutava. Bom, São José Maria era uma pessoa impulsiva. E está escrito aí quantas vezes ele teve depois que pedir desculpas, porque tinha corrigido alguém e se tinha precipitado. E depois ia lá e pedia desculpas. Aí, nesse livro, o Homem de Vila Tevere, um monte de exemplos. Eu lembro até, não de São José Maria, mas Dom Javier, que foi o segundo sucessor, a primeira vez que veio aqui ao Brasil, em 1996, anteontem, né? Mais ou menos, né? E eu lembro que ele nas terturas contava os foras. Ele foi secretário de São José Maria durante muitos anos. Os foras que ele deu com São José Maria. E por quê? Defeitos, não faz mal ter defeitos. O importante é não se conformar com os defeitos. E que as pessoas reparem nos nossos defeitos. Isto como se fala para os pais. Os pais às vezes ficam com esse receio, que meus filhos não vejam que eu tenho defeitos.
Não. Os defeitos não tiram a admiração. O que tira a admiração é a pessoa que tem defeito e não pede desculpas, por exemplo, quando erra. Pedir desculpas pelos erros, reconhecer os próprios erros. Aliás, é manifestação de uma virtude, que é a virtude da humildade. É a virtude da humildade. Vocação, dizíamos, tem a ver comigo, tem tudo a ver conosco. Então, vamos colocar como Nossa Senhora. Ela soube da sua vocação, estava casada, não pensava, já falamos outro dia, ia viver a virgindade, mas teve um filho, que é Cristo, e aí ela santificou. Que nossa vida também tinha essa missão. Estou aqui porque Deus me colocou para contribuir com Ele. A minha vida é de Deus, toda a minha vida. A minha vida, a vida profissional, a vida familiar, a vida, tudo. Tudo deve ser conduzido a isso. Tem a ver com a minha vida, a vocação, tudo. Deus passou e me chamou. Estamos aqui. Vamos segui-lo. Vamos segui-lo e se pedimos a Nossa Senhora, ela nos ajudará. Não esqueçamos as palavras dela nas bodas de Caná. Fazei tudo o que Ele vos dizer. Vamos a Maria, que ela também nos conduzirá, nos mostrará o caminho para seguir Jesus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos, inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos os pecados, filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo, chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, Senhora, toda nossa, esses vossos olhos misericordiosos para nós ouvir, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das